Bom dia, hoje terça-feira. Antes de iniciarmos com o Evangelho do dia, eu gostaria de dizer umas poucas palavras a vocês. É o primeiro Bom Dia São Pedro, então, que eu estou fazendo desde que retornei na última segunda-feira. E quero agradecer a todos vocês pelas muitas orações que foram feitas, penitências, sacrifícios por minha recuperação. Como vocês sabem, então eu estive internado 35 dias em Novo Hamburgo, no Hospital das Irmãs de Santa Catarina. Desses 35 dias eu estive 21, então, entubado e sedado. E depois mais alguns dias na UTI, ainda acordado. E uma semana no quarto. O Covid em si, pelo Covid, não ficou nenhuma sequela em mim. A única sequela temporária são os movimentos que estão um pouco afetados em função da sedação. A sedação, ela leva a pessoa a bem dizer dormir, né? Então eu fiquei 21 dias desacordado e nesse tempo, então, sem mexer as pernas e os braços, perde-se muita massa muscular, que é o que os músculos em si. Então eu perdi 25 quilos nesse período e depois então da alta hospitalar eu fiz durante 30 dias fisioterapia para recuperar então os movimentos. Umas 2 semanas depois eu voltei a caminhar e agora ainda os meus braços doem um pouco. Vocês sabem que eu sempre tive problema de tremores, mas agora está muito pior em função da fraqueza muscular. Mas essa fraqueza muscular, ela vai melhorando aos poucos. Eu ainda preciso fazer mais pelo menos 20 sessões de fisioterapia, né? A fisioterapia, ela ajuda muito a voltar com essa musculatura. Quando eu estive, esse tempo que eu estive entubado, nesses 21 dias, eu também peguei uma infecção hospitalar, uma bactéria, que muito provavelmente entrou pelo tubo, que entra pela boca, né? E dado a essa bactéria também, então, que a minha febre foi tão alta, como vocês recebiam notícias, também em função dessa bactéria. Depois da terceira semana, então, entubado, os médicos acharam por bem realizar uma traqueostomia, que é uma cirurgia, um corte, mais ou menos aqui na altura, abaixo do pescoço, da garganta, em que o tubo então sai da boca e entra por esse corte direto na traqueia e leva então o ar ao pulmão, aos pulmões. E graças então a essa traqueostomia, logo depois de feita a traqueostomia, os pulmões começaram a reagir. 1 ou 2 dias depois eu já fui acordado e mais 2 dias eles tiraram então o respirador e eu fiquei somente com o oxigênio. O médico, em uma consulta posterior, depois que eu já havia recebido alta, alguns dias depois, ele me disse assim, da seguinte forma: sabe aquelas pessoas que morrem, aparecem na TV, no jornal? Digo, sim. Então tu estavas assim, só não morreu, né, por uma graça especial. Vejam, para que um médico admita que foi por uma graça. Então, com muita certeza, eu atribuo também esta melhora a todas as orações que foram feitas nesse período. Me recordo que antes de eu ser entubado, quando o médico
avisou então que teria que me entubar já na UTI. Ainda o padre Michael Greff conseguiu entrar no hospital para me dar então os últimos sacramentos, a unção dos enfermos e a indulgência. E antes ainda de eu ser entubado, de entrar então em estado sedativo, eu rezei que fosse feita a vontade de Deus, né? Mas que eu gostaria de sobreviver. E sobrevivi graças a Deus mesmo. E, né, por isso, claro que psicologicamente o Covid deixa muitas marcas na pessoa, né? Sobretudo quando a gente fica tão mal, né? Por que eu digo psicologicamente? Porque mexe muito com a cabeça da pessoa que é infectada. E eu tenho ainda muito receio de voltar a pegar o Covid, embora os médicos digam que as chances são pequenas, né? Eu fiz esta semana, na segunda-feira, perdão, na segunda-feira passada, o exame de anticorpos, então estão altos ainda os anticorpos. E o que eu pensei que me ajuda muito a vencer um pouco assim o medo é de que se eu sobreviver, eu devo estar disposto a atender onde Deus mandar. Por hora, mandou que eu ficasse aqui com vocês em Gramado, né? Estou muito feliz de poder voltar. A ideia seria esperar, mesmo por ordem médica, a bandeira preta passar. Mas como a bandeira preta não passa nunca, eu resolvi voltar. E estou a princípio, normal. A semana que passou foi uma semana normal. E estou à disposição de vocês. E mais uma vez, então, muito obrigado pelas orações. Vamos então escutar o evangelho de hoje, que nos é tirado do livro de São João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti.
Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que tenhas negado-me 3 vezes. Palavra da salvação. Nesta terça-feira, véspera da semana do Tríduo Pascal, já na Semana Santa, nós meditamos um pouco um pedaço desta grande passagem do Evangelho, né, que se dá propriamente aqui no momento em que o Senhor diz que será glorificado. Os discípulos custam a entender o que Jesus quer dizer, para onde ele vai, para onde eles não podem ir. Nós sabemos que logo após se dá então a entrega de Judas pelas 30 moedas de prata, Jesus é preso e depois então condenado à morte. Nestes últimos dias que nos restam, ainda antes do tríduo, quintas, que é quinta, sexta e sábado, nós podemos ainda aprofundar a nossa vida de oração, aprofundar a nossa preparação para viver esta Páscoa. Esta Páscoa que é a morte e depois a ressurreição de Jesus. Talvez este ano não poderemos todos acompanhar as celebrações de forma presencial, mais uma vez, em função desta pandemia, mas vamos acompanhá-las por meio das nossas redes sociais, por meio dos canais de televisão católica, para que possamos estar em sintonia com aquilo que acontece, mais do que estarmos em sintonia, para que possamos dentro de nós mesmos bem viver esta Páscoa. E possamos aqui pegar o que Pedro nos diz: eu vou aonde o Senhor fores. Embora nós saibamos que Pedro traiu Jesus depois, negando-o 3 vezes, mas podemos pegar os 2 exemplos, inclusive, de Pedro. Irmos aonde o Senhor vai, e se porventura cairmos em pecado, pedirmos perdão. Ainda há tempo de pedirmos perdão também antes desta semana, deste tríduo pascal, perdão. Amanhã de manhã, os padres estarão atendendo confissões a partir das 9h30 até as 11h30. Então aproveitem esse momento, nós atendemos com todos os cuidados higiênicos em função da pandemia. E desejo a todos vocês uma feliz e santa Páscoa. Nós teremos missas então na Igreja Matriz, no bairro Floresta, na Capela São José, na Avenida Central e no Piratini. Teremos o Tríduo Pascal, a quinta, sexta e o sábado. Então, cada igreja tem o seu limite de pessoas e vamos acompanhando também via Facebook, via os canais de televisão. Que nosso Senhor nos ajude, por intercessão de Maria, que viveu tudo isto em sua pele, toda esta entrega de Jesus, a também nós entregarmos os nossos sacrifícios, as nossas dificuldades, para sermos também juntos a Jesus crucificado e ressurgirmos depois, ressuscitarmos para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.